Fala, galera ligada aqui no canal Elétrica em Questão. Estamos aqui novamente na resolução de questões da EA ou EAR. Vamos agora na questão de número 41, que fala o seguinte: os fenômenos eletromagnéticos foram descritos por um conjunto de leis. Associe corretamente a lei do eletromagnetismo à sua definição. Então aqui eu tenho foi apresentada pela banca quatro leis do eletromagnetismo e aqui ao lado temos quatro definições. Eu tenho que fazer a correlação entre as leis do eletromagnetismo e as definições. Então, como nós estamos resolvendo questões e fazendo também uma certa revisão, vou trazer aqui alguns seguintes pontos característicos para que possamos resolver questões como essa com mais facilidade. Então, vou colocar aqui, trouxe Gauss. Então, eu escrevi aqui para vocês Gauss, lei do eletromagnetismo de Gauss. Então, vamos lá. Em resumo, Gauss falava o seguinte: a lei que nos deixou falava o seguinte: ela relaciona campos elétricos em pontos sobre uma superfície fechada. Então aqui, ó, tem uma superfície fechada, correto? Então, em definição, e aqui falando aqui em poucas palavras, um resumo aqui da lei de Gauss, ela é a lei que relaciona campos elétricos, né, campos elétricos em pontos sobre uma superfície fechada. Então, se vermos isso aqui, superfície fechada, ali em alguma das definições, já podemos apontar para a lei de Gauss. Vamos ali falar de Faraday, né, que é a lei número 2. Faraday. Faraday. Aqui, ó, a lei de Faraday é mais conhecida como lei da indução. Lei da indução de Faraday. Ela prevê como um campo magnético interage com um circuito elétrico para produzir uma força eletromotriz, dada pela variação do fluxo magnético sobre um ΔT. Variação do fluxo sobre sobre um tempo, sobre uma variação de tempo. Beleza? Então vamos lá no terceiro, a terceira lei aqui que aponta a lei de Biot-Savart. Aqui na lei de Biot-Savart, pegar aqui uma cor diferente. A lei de Biot-Savart. Então escrever aqui para vocês. Biot-Savart falava o seguinte. É, é a lei que dirimia mais, falava o seguinte, que fornece o campo magnético gerado, então, Biot-Savart, ali a equação de Biot-Savart, fornece o campo magnético gerado por uma corrente elétrica constante no tempo. Então, ela vai fornecer o campo magnético gerado por uma corrente elétrica aí, o que? Constante no tempo. Beleza? Então, e aqui a, a nossa quarta lei é a lei circuital de Ampère, ou lei de Ampère, lei circuital de Ampère, ou a lei de Ampère. A lei de Ampère permite, né, calcular o campo magnético a partir de uma corrente elétrica. Então aqui, ó, calcular campo, certo? Campo
magnético a partir de uma corrente. Ok? Então vamos à resolução. Então, galera, então, vemos aqui que lei de Gauss fala sobre uma superfície fechada. Então vamos lá. Uma força eletromotriz induzida surgirá quando houver uma variação do fluxo magnético através de um circuito. Faltou só de colocar aqui variação do fluxo magnético sobre o tempo. E aqui para ficar mais fácil ainda para nós. Quem seria variação do fluxo magnético sobre o tempo? Faraday. Então aqui, ó, 2 Faraday. Correto? Segundo aqui, ó, descrição matemática, né? Matemática de um campo magnético gerado por uma corrente elétrica constante no tempo. Então, um gatilho aqui para nós, ó, corrente elétrica constante no tempo. Bill Savart. Bill Savart. 3 3 Um fluxo elétrico que passa por qualquer superfície fechada é igual à carga total que está contida nessa superfície. Que superfície é essa? Superfície fechada. Então aqui, ó, Gauss falava sobre essa tal superfície fechada. Lei de Gauss. Hum, hum. A integral de linha do vetor intensidade de campo magnético ao longo de um caminho fechado é igual à corrente total enlaçada por esse caminho. Então, galera, essa aqui é o que sobrou, né? E é a descrição da lei circuital de Ampère, a lei de Ampère, que é a número 4. Resposta correta: 2, 3, 1 e 4. 2, 3, 1 e 4. Letra B de bola. Ok? Aguardo vocês na próxima questão.